Bom dia, shalom, shalom. Uma excelente semana na presença do Senhor, um excelente dia na presença do Senhor. Seja bem-vindo a esse devocional, onde nós estamos sentados na nossa mesa, na presença do nosso Pai, que já se faz presente aqui, já é presença viva, né? Nessa nossa mesa, nesse nosso devocional. Marcou um encontro com você essa manhã para que você estivesse aqui. Não fique pensando que você passar por aqui é um acaso, é uma coincidência. Não, o nosso Deus não tem coincidência, o nosso Deus tem deucidência. E Ele fez tudo para que você estivesse aqui nessa manhã. Ele fez tudo para que você sentasse nessa mesa com Ele, porque Ele tem algo para te dizer. Ele tem algo para falar no mais profundo do seu coração. Ele tem algo que Ele quer que você saiba, porque muitas vezes as circunstâncias da vida te fazem esquecer. Mas Ele quer te dizer essa manhã que Ele está com você. Esse é o nosso tema de hoje. Ele está com você. Isso não há companhia melhor, não há notícia melhor do que saber e ter a certeza que o Senhor está com você, que o Senhor está conosco, que Ele está na nossa mesa nessa manhã, que Ele preparou para nós o primeiro milagre, né? Que é um novo dia, um novo amanhecer, né? Que nós possamos ficar felizes com o dia que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, estamos vivos, prontos para viver o novo, o extraordinário de Deus. Estamos aqui nessa manhã, uma nova oportunidade de recomeçar, uma nova oportunidade de fazer diferente, uma nova oportunidade de começar tudo novo e dessa vez na presença do Senhor. Uma nova oportunidade de entregar ao Senhor a nossa vida, entregar o nosso coração, entregar os nossos desejos, nossos anseios, entregar a nossa família, entregar a nossa vida, tudo que diz respeito a nós, entregar ao Senhor. Todas as manhãs eu me consagro ao Senhor, consagro tudo que diz respeito a mim, eu consagro ao Pai para que se faça tudo segundo a sua vontade. Que você faça o mesmo nessa manhã. Você vai ter uma semana extraordinária, uma semana diferente. Todas as semanas têm sido iguais? Nada tem sido diferente para você? Você está cansada, cansado de viver o mesmo, de viver a mesma coisa sem ter novidades nenhuma? O Senhor te convida a viver o extraordinário. O Senhor te convida a viver o novo de Deus nessa manhã. O Senhor te convida a viver tudo o que Ele tem para você. O Senhor tem algo extraordinário para você. O Senhor está com você, Ele tem um plano perfeito para você. Tudo que você tem passado, Ele vai transformar em testemunho para que você possa, a partir do seu testemunho, edificar outras vidas. Você sabia que o testemunho, ele salva vidas? O testemunho salva almas? Sim. Outras pessoas vão ver as graças e as bênçãos que o Senhor está derramando, vai derramar sobre a sua vida. E elas vão querer para a vida delas também. Elas vão crer nesse Deus a partir da sua vida, em nome de Jesus. Um bom dia para você. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Pega seu café, pega seu chá, se você não pegou ainda, porque o Senhor vai falar, já está falando profundamente no nosso coração. Ele já disse para nós essa manhã, Ele quer que repetimos, Ele está conosco. O Senhor está com você, né? Ele está com você. Esse é o nosso tema de hoje, o tema a ser refletido. E quando a gente diz Ele está com você, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquela história de quando a gente diz assim, eu sou sozinha, eu tô sozinha, eu faço tudo sozinha, não tenho ninguém por mim. Pois você tem o melhor dos melhores, o maior dos maiores, o Rei dos reis, o soberano, o magnânimo, o magnífico. Você tem o nosso Deus, que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, não para as coisas do mundo, né? Que a gente viva na dependência do nosso Pai, porque Ele está conosco, Ele não nos abandona. Muitas vezes somos nós, as nossas atitudes, que nós nos afastamos do Senhor, mas Ele permanece ali. Sabe aquela mãe, a criança está começando a andar, e aí ela fica em volta assim, cada vez mais ela vai dando um pouquinho mais de distância para ver se essa criança vai caminhar sozinha, mas uma coisinha da criança, essa mãe tá ali prestes a pegar esse pai. Esse é o nosso Deus. Ele tá ali o tempo todo, só ali, né? Olhando, cuidando, esperando você abrir o seu coração e deixar ele entrar. Ele não entra por conta própria. Não, ele nos deu livre-arbítrio e ele quer que nós escolhemos estar na presença dele. Que estar na presença dele seja uma escolha nossa. Estar na presença dele seja uma busca nossa. Estar na presença dele seja uma opção nossa, uma decisão nossa. Então eu convido você essa manhã a decidir estar na presença do Senhor, a decidir viver a presença do Senhor, a decidir viver as bênçãos, as graças, a glória que só o Senhor pode derramar sobre a sua vida.
uma nova semana começa. O calendário de Deus, ele não tem semana, 4 semanas um mês, ele não tem 24 horas um dia, não. O calendário de Deus é outro, o relógio de Deus é outro. Então que a gente possa, a partir de hoje, não ficar esperando que as coisas aconteçam daqui 3 dias, daqui 2 dias, não. Que as coisas aconteçam no momento certo, no momento exato, na vontade do Pai. Porque o Pai nunca se atrasa, você pode ter certeza. Agora não adianta mais, não. O Pai nunca se atrasa. Quando algo acontece, é porque era o momento exato para acontecer. Era o momento certo para acontecer. Isso eu posso dizer para você. Nosso Pai nunca se atrasa. Nosso Pai nunca vai fazer algo que, já passou, não dá mais tempo agora. Jamais, jamais. Nós vimos em nosso Mestre Jesus, Lázaro morreu. Já faz 4 dias que Lázaro morreu. Se o Senhor tivesse aqui, não tinha acontecido. Mas quando Deus quer fazer a graça, quando é da vontade dele, ele vai fazer na sua vida como ele fez na de Lázaro. Ele vai ressuscitar, não importa quantos dias aquilo tenha passado. Ele vai dizer para você, vem para fora. Vem para fora agora. E o Senhor te convida essa manhã para vir para fora, para que os seus sonhos mais profundos que adormeceram venham para fora, para que os seus objetivos venham para fora, para que você venha para fora, saia de dentro dessa caverna, né? Que você se trancou, está trancada há tanto tempo, aí é escuro, aí é úmido, é insalubre. O Senhor te convida a viver a luz, o extraordinário dele nessa manhã. Vem para fora, ele te chama. Tem um mundo extraordinário na presença do Senhor te esperando. Tem um Senhor que está convosco, que está com você em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele se faz presente, ele é presença viva. Ele está chamando você para vir para fora. Ele está chamando você para vir para fora, para sair dessa caverna. Chega, chega, tira essas ataduras que passaram em volta de você, que estão se limitando você a se movimentar na graça, a se movimentar rumo ao nosso Deus. Essa manhã ele te convida, vem para fora. Ele diz para você, ele está com você, ele está com você. Você precisa acreditar nisso. E para você acreditar, você precisa estar alimentando a sua fé todos os dias, né? E a fé, para ela ser alimentada, a gente precisa todo dia alimentar ela, abastecer a nossa fé. Então aqui nesse Café na Presença é um posto de combustível, combustível da fé, né? Onde você vai abastecer a sua fé, você vai fortalecer a sua fé para viver o novo de Deus, o extraordinário de Deus. E é isso que ele te convida a viver o novo dele, o extraordinário, a viver na presença, a viver toda a honra, toda a glória, tudo que ele tem para derramar sobre a sua vida, ele te convida essa manhã para viver tudo isso. E você só basta dizer sim, Senhor. Basta decidir. E não é sentimento. Caminhar com Cristo não é sentimento. Quando eu sentir, quando tocar no meu coração, eu vou fazer. Não. Caminhar com Cristo é decisão. Você precisa decidir estar na presença dele. Você precisa decidir viver na dependência dele. Você precisa acreditar que ele está com você. Você precisa acreditar que ele está te vendo aí no íntimo do teu ser, que ele está vendo o seu choro, ouvindo as suas orações, e ele está trabalhando no silêncio, mas que para que ele possa fazer muito mais, você precisa abrir as portas e deixar ele entrar. É essa porta aí, a porta do nosso coração, a porta da nossa vida, a chave é do lado de dentro. O Senhor não abre a porta do lado de fora. A palavra diz, eis que estou à porta e bato. Então que você possa abrir a porta nessa manhã e dizer, entra, Pai, faz morada, muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado, renova o que precisa ser renovado, cria, constrói. Pai, tudo que precisa ser construído. Pai, afasta o que precisa ser afastado. Porque muitas vezes a gente precisa se afastar de algumas coisas para poder viver as graças de Deus. Mas quando você decide estar na presença dele, ele vai fazendo isso de forma natural. Ele vai fazendo isso de forma natural e você vai viver cada vez mais o extraordinário dele. E ele te convida essa manhã para viver esse extraordinário. Seja bem-vindo a essa mesa. Shalom, shalom para você. A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, na sua vida, todos os dias. E em especial que você leve essa paz onde quer que você vá. Onde você coloca os seus pés, o Espírito Santo coloca o seu chão
mas que você não vá a lugar nenhum sem que o Senhor vá com você e à sua frente. Como ele fez com Moisés, né? Quando ele fez com aquele povo hebreu que ia no deserto e à frente daquele povo ia uma coluna de fumaça durante o dia a guiá-los e uma coluna de fogo a iluminar e guiá-los à noite. É a presença viva do Senhor. E essa presença, esse é o mesmo Deus, o Deus que criou uma coluna de fogo e uma coluna de fumaça para guiar o seu povo. Ele vai fazer na sua vida isso. Uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça para guiar você, os seus caminhos. Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, né? Nosso grande amigo, GPS espiritual. Por que GPS espiritual? Porque é a Ele que nós devemos pedir, Espírito Santo, me guia. Qual é o caminho que eu devo seguir em direção ao meu propósito? Qual é o caminho que eu devo seguir em direção à terra prometida, à promessa que o Senhor tem para mim, ao plano perfeito que o Senhor traçou para mim? Muito antes do ventre da sua mãe, o Senhor traçou um plano perfeito para que você estivesse aqui. O Senhor sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Mas e você? Sabe o que sobre você? O que o mundo contou? Que você é um fracassado, uma fracassada? Que você não termina nada que você começa? Que você mente, que você é soberbo, que você trai, que você é ignorante, que você tem raiva, que você é avarento, que você é invejoso, que você é crítico, se acha juiz? É isso? Ah, é feio, tá fora dos padrões, é feia, não tá dentro dos padrões. Ah, tá magro, tá gordo, tá alto, cabelo duro, cabelo liso, cabelo... Seja o que for, o que for. Isso aí é só as coisas do mundo, porque você é linda. O seu cabelo é o que o Senhor quer que seja, maravilhoso, extraordinário, a essência de Cristo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Para de ouvir aquelas palavras duras que o mundo fala lá fora. O mundo fala lá fora. O mundo diz que você é gorda, o Senhor diz que você é linda. O mundo diz que você não tem o cabelo dentro dos padrões, o Senhor diz que você tem um cabelo extraordinário, está de acordo com o que Ele criou para você, quem Ele criou você para ser. Ah, o seu nariz não está dentro dos padrões, o Senhor diz que você é lindo. É claro que se a gente quiser fazer algumas coisas, né, melhorar aqui, melhorar ali, isso não pode ser escravo, nós não podemos ser escravos, né? O que, né? Ah, eu vou no cabeleireiro, eu hidrato meu cabelo, ah, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou melhorar aqui meu nariz, ah, eu vou emagrecer um pouco. Tudo bem, gente. É muito bom, porque a gente tem que cuidar do nosso templo, né? O templo do Espírito Santo é o nosso corpo. E a gente tem que criar, tem que cuidar dele. Mas o Senhor te convida essa manhã para que você esqueça essas palavras duras que o mundo disse. Esqueça essas palavras duras que o mundo disse, o bullying que o mundo fez com você. Você é lindo, você é extraordinária. E aqui eu trouxe para você as palavras duras que o mundo diz, mas eu estou trazendo também o que o Senhor diz, que você é extraordinária, que você é poderoso, que Ele te fez diamante. Tudo que você está passando é uma lapidação. Ele está tirando todo o carvão que está em volta aí, ó, desse diamante, para que ele possa brilhar e o brilho dele alcance outras vidas e ganhe outras almas para Jesus. Sim, o Senhor te convida a viver uma nova história, a escrever um novo capítulo, uma nova história, a viver o novo, o extraordinário dele. E a partir de cuidar, primeiro ele vai curar a sua vida, ele vai curar suas feridas, ele vai te fazer aceitar, ele vai mudar o seu modo de enxergar, a sua lente embaçada, quando você olha no espelho e vê aquilo que o mundo falou que você era, essa lente ela vai ser mudada, né? Como lá quando você vai no oftalmo, coloca uma lente e tá, ah, essa tá embaçada, ela tá embaçada, até que você ouve um clique, tudo começa a enxergar. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ouvir o clique de Jesus na sua vida, basta que você se entregue, basta que você faça o que o Senhor diz que é para ser feito. E Ele não disse que é fácil, o Senhor Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse também que Ele estaria conosco até o fim. Ele te convida essa manhã a estar com Ele, Ele está com você e até o fim, até que você possa olhar no espelho e dizer: eu sou filho de Deus amado, eu sou filha de Deus amada, feita à imagem e semelhança de Deus, é isso que eu sou. A gente está fazendo essas 3 perguntas desde o começo do ano. Primeiro a gente está perguntando: Senhor, quem eu sou? Porque às vezes você está ainda com aquela visão que o mundo falou que você é. E o Senhor Jesus vai dizer: você é filho, você é filha amada de Deus, uma joia rara, um príncipe, uma princesa do Senhor. É isso que eu te fiz, meu filho, ou minha filha, é isso que você é. Ou você vai perguntar para ele a segunda pergunta: Senhor, o que eu não sou? E ele vai dizer para você: você não é fracassado, você não é fora dos padrões, você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você é meu filho, minha filha.
e que caia por terra todos os rótulos que o mundo colocou em você hoje. E a terceira pergunta você vai perguntar: Senhor, quem eu posso me tornar? E ele vai dizer: em Cristo Jesus você pode se tornar mais que vencedor. Eu já te fiz mais que vencedor, mas você vai tomar posse dessa verdade. Você vai ser um trabalhador da seara do Senhor, você vai trabalhar na expansão do reino de Deus, você vai ser instrumento do Senhor para alcançar outras vidas, outras almas, a construir novas histórias. É isso que você é, meu filho, minha ferramenta, minha linda e exuberante e eficiente ferramenta. Eu creio na sua capacidade, você pode, eu creio, acredite. É isso que o Senhor vai dizer que você pode se tornar. Em nome de Jesus, Ele te convida, porque Ele está com você, e quando o Senhor está com você na batalha, não tem como você não vencer. Não se dê por derrotado. Chama Ele, busca Ele, a presença dEle. Não tem como você se tornar menos do que um vencedor. E o Senhor te fez vencedor e vencedora. E Ele te diz, Ele guerreia com você. Ele não fica lá, ó. Ele não é o treinador que fica sentado lá no banco dos treinadores e só falando pra você, joga a bola pra cá, joga a bola pra lá, joga pra não sei na onde. Não. Ele entra no campo. Ele toca a bola pra você. Ele toca e muitas vezes Ele faz o gol. Esse é o nosso Deus. E aí você sai para comemorar, mas muitas vezes você sai para comemorar e esquece Ele para trás. Não, que você comemore na presença dEle, que você comemore com Ele, em nome de Jesus. É a isso que Ele te convida. Vamos tomar nosso café agora, nosso chá, né? Nosso suco, nosso leite, nossa água, não importa. Mas vamos tomar na presença do Senhor, que já está na minha mesa, já está na sua mesa. Sim, o Senhor já está na sua mesa, Ele te convida essa manhã para essa mesa linda que Ele preparou, cheia da palavra, cheia de ensinamentos, cheia das bênçãos, cheia das graças dEle e na presença dEle, do poderoso, o nosso Deus. Pega seu café, enquanto isso, vai lembrando quem precisa ouvir essa palavra, quem está além de você, quem precisa ouvir, porque a gente precisa parar com essa história de que quem tinha que estar ouvindo isso era fulano, quem tinha que estar ouvindo isso era fulana. Não, quem tinha que estar ouvindo isso era você e também o fulano. Sempre que você ouve uma palavra, ela é para você e também para outras pessoas em algumas circunstâncias. Então você leva, você transmite essa palavra. E quando você encaminha esse devocional aqui, quando você dá um gostei, quando você dá um like, quando você dá sabe, aqui você está simplesmente ajudando a expandir essa ferramenta e a palavra do Senhor alcançar muitos, muitos corações. Aqui, ó, vamos ler o que a nossa amiga está falando. Eu estou aqui, minha filha, ouvindo a palavra de Deus. Estou aqui dormindo que você... estou aqui, né, dormindo que você está falando. Ou seja, o que ela está dizendo? Que ela está ouvindo a palavra de Deus. Né? Ela não está mais dormindo, ela está acordada. Acorda, meu filho, Ele está te chamando para fora. Já dormiu muito, já ficou muito tempo enterrado nessa caverna. Acorda, sim, minha amiga. Seja bem-vindo, meu amigo. O Senhor te convida essa manhã e Ele senta na sua mesa, Ele é presença viva. Levanta, senta aí nessa cama, por mais que você não tenha força, mas levanta, senta nessa cama e diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver o seu novo, eu quero viver o seu extraordinário, eu quero viver o novo de Deus. Eu decido hoje mudar, Pai. Eu não sei, Senhor. Eu não sei, Pai. Eu não sei se é possível, meu Pai, eu alcançar aquilo que eu desejo. Eu não acredito, mas o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer, me faz acreditar, fortalece a minha fé, porque muitas vezes a gente não está acreditando, a gente não acredita, né? A gente não consegue entender o que o Senhor está falando, mas o Senhor te chama nessa manhã para dizer para você, Ele tem uma palavra para você, e você vai entender no seu coração, e você vai entender. Foi Ele quem te acordou essa manhã, Ele acordou você simplesmente para ouvir a palavra dEle. Ele te acordou. Talvez você não quisesse acordar, talvez você quisesse dormir mais e mais e mais e mais e mais, mas Ele te acordou. Não foi a Fabiana que te acordou, não foi o devocional, Café na Presença, não. Foi o nosso Deus. E se Ele te acordou e fez você chegar até aqui, é porque Ele tem algo extraordinário para te entregar. Abra seu coração, deixa Cristo entrar e fazer o novo. Vamos tomar o nosso café, enquanto isso você vai encaminhando esse devocional aí, né?
para mais e mais pessoas, para que elas possam receber também dessa glória, dessa graça, que você não vamos ser egoístas. A palavra do Senhor, ela faz na nossa vida e a gente tem que fluir na vida de outras pessoas. Então vai encaminhando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Você sabe que o inimigo, ele atua sobre a nossa alma, né? Porque a nossa alma quer as coisas do mundo. A nossa alma quer as coisas que o mundo tem para entregar, mas o Senhor, o nosso espírito, quer as coisas de Deus. Então a gente estando aqui todas as manhãs, a gente vai fortalecendo esse espírito. A gente vai fortalecendo esse espírito. E aí o Senhor, o que Ele faz? Fortalecendo o seu espírito através de um devocional como esse, através da palavra que nós vamos ler, através de tudo que o Espírito Santo já está ministrando. Começa a prestar atenção em tudo que o Senhor já está fazendo. Ele já te acordou, Ele já te fez chegar até aqui. Ele está sentado na sua mesa. O que mais Ele pode fazer? Ele pode fazer coisas extraordinárias, basta que você abra o seu coração. Basta que você fala, Senhor, transforma, muda. Não é por acaso que você chegou aqui. Não é por acaso que você passou o seu dedo. Ai, bati o meu dedo lá e aí cheguei no Café na Presença. Não. O Senhor Deus te trouxe aqui para te falar, para te entregar coisas extraordinárias. Mas primeiro vamos fazer a nossa oração, né? Agradecendo a essa manhã, agradecendo por poder estar aqui, por estar na presença do Senhor, por esse novo dia, esse novo amanhecer, pelo milagre da vida, né? Vamos agradecer, fecha seus olhos aí, abra seu coração para Jesus. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, bom dia. Que bom que vamos passar o dia juntos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família, ao nosso coração, ao nosso trabalho, à nossa mesa, Pai. Seja bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. Ah, Senhor, obrigada, porque o Senhor nos lembra essa manhã que o Senhor está conosco. Obrigada por cada um que chegou até aqui, Pai, que o Senhor trouxe. Que cada um tenha consciência em seu coração que não é coincidência, Pai. E sim porque o Senhor quer que eles estejam aqui, porque o Senhor quer que eles levantem, quer que eles escrevam uma nova história, Senhor. E quer que o testemunho deles edifique em outras vidas, salve outras almas em nome de Jesus. Ah, Pai amado, as suas misericórdias, a palavra diz que elas se renovam todas as manhãs. Obrigada pelas suas misericórdias, obrigada pela sua graça derramada. Visita cada um que está aqui, Pai, que vai passar por esse devocional. Ah, Senhor, atenda, ouça os desejos mais profundos. Ah, Pai, clama, Pai, receba a intercessão de cada um pelos seus amigos, seus parentes, seus filhos, sua família. Ah, Senhor, cura diagnósticos. Senhor, cura as feridas, sara as almas que estão aflitas, doentes, Senhor. Ah, Pai, sara os corações. Levanta seu filho. Tu ressuscitastes Lázaro depois de 4 dias morto naquela caverna, Senhor. Ressuscita seus filhos em nome de Jesus. Ressuscita a fé, a vontade de viver. Ah, Pai, ressuscita cada um deles em nome de Jesus. Pai, revista-nos da sua armadura, para que possamos estar, Pai, prontos, protegidos de todos os dardos e setas inflamados do inimigo. Revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Ah, Senhor meu Deus, prepara-nos para tudo que o Senhor já está entregando, que vai entregar, Espírito Santo. Dá-nos discernimento e sabedoria, para que tudo que o Senhor nos entregar essa manhã, já entregou também, se torne sementes lançadas nos nossos corações, no coração de cada um que aqui está e por aqui vai passar, Senhor. Essas sementes possam germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos em nome de Jesus e saciar não só a nossa fome, mas a fome daqueles que pela nossa vida passarem. Senhor, que onde quer que eu vá, sinta a sua presença e não a minha, que cada um que aqui está, Pai, que diminua a vida, diminua o resplandecer de cada um e resplandeça a sua face, que diminua a vida no mundo de cada um. Ah, Pai, e prolongue a vida em Ti, a vida maravilhosa, verdadeira, esplendorosa que o Senhor tem para nos entregar e tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, o Senhor tem uma vida extraordinária para cada um de nós. O Senhor tem algo novo todo dia para nós, mas a gente precisa estar aberto para ouvir. A gente precisa estar aberto para ouvir o que o Senhor quer nos entregar todas as manhãs. Essa manhã Ele quer nos lembrar que Ele está conosco. O tema hoje, Ele está com você, Ele está com você. Ele está, viu? Ele te viu aí, ó, debaixo dessas cobertas. Ele te viu aí dormindo, né? Triste, eu não sei como foi a sua noite, eu não sei
se você chorou, não sei o que foi, mas o Senhor sabe. Ele ouviu suas orações e Ele te chama essa manhã para viver o extraordinário dEle, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura em Gênesis 50, 20, diz assim: Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Em nome de Jesus, graças a Deus, né? Aqui no texto, né, o autor hoje nos traz como testemunho dele as seguintes palavras, ó. As respostas para os problemas que você enfrenta podem estar mais perto do que imagina. As promessas de Deus permanecem de pé quando cremos verdadeiramente nele, ainda que as circunstâncias se agravem e pareça que não há mais jeito de dar a volta por cima. Foi assim na vida de José, que por anos enfrentou batalhas dificílimas, mas nunca teve sua fé abalada. No livro Encontrei um Pai, relato minha história, expondo o impacto que a orfandade causou em minha vida. Por muitos anos sofri emocionalmente e vivi imerso em um profundo sentimento de abandono. Passei por muitas dificuldades, desejei inclusive não viver mais, porque não enxergava maneiras de sair daquela situação. Então um dia tive um encontro com Deus Pai. A partir dali, passei a iniciar o processo de restauração da minha identidade e descobri que eu não era as mentiras que pensavam e diziam a meu respeito. Deus tinha um lindo propósito para cumprir em minha vida. Eu teria, sim, uma família saudável e a oportunidade de fazer o que meu pai não pôde fazer por mim. Deus está vendo sua dor, sua angústia e suas lágrimas, está assistindo você, pois só Ele é capaz de transformar tudo isso em um testemunho de fé e superação. Assim como eu, você deve abandonar os sentimentos de amargura, rejeição, ressentimento e falta de perdão para que possa avançar em direção à cura. Está nas suas mãos a mudança da sua história. Entregue o controle de tudo a Deus, para que Ele possa guiá-lo rumo a uma transformação completa, pois só o Senhor tem o poder de transformar qualquer realidade e levar a inaugurar um novo capítulo em sua história. Só você. O Senhor tem, sim, né, a possibilidade, só Ele pode transformar tudo e te fazer viver uma nova história, um novo capítulo, mas você precisa decidir. Está nas suas mãos a decisão de querer escrever uma nova história, de querer levantar essa cama. Eu sei que eu já estive, né? Quantas vezes? Já estive algumas vezes no fundo do poço, mas todas as vezes que eu saí de lá foi na presença do Senhor. Todas as vezes que eu saí de lá, a mão que me tirou de lá foi a do Senhor Jesus. Não foi a mão do mundo, não foi a mão de pessoas que vieram me resgatar, não. Quem veio me resgatar e está agora aí, ó, dentro desse poço, estendendo a mão para você, para te resgatar, é o Senhor Jesus. O mesmo que resgatou José, que fez José sair daquele poço, passar pelo deserto, pela escravidão, pela prisão, mas o fez governador. E aí ele pôde, tinha um propósito tão grande na vida dele, que era salvar toda a nação, né? E várias nações. E o Senhor te convida, porque Ele tem um propósito extraordinário para você. O deserto faz parte, o fundo do poço faz parte, as tribulações fazem parte, as provas da vida fazem parte. São através das provas que você passa para o próximo nível. São através das provas que você vai subir mais um degrau. E o Senhor te convida a sair desse lugar. Deserto não é lugar de morada, não. Deserto é só para passar, aprender e poder ter a possibilidade de passar de nível, chegar na terra prometida. Ah, o Senhor tem a terra prometida para você. Tem uma promessa extraordinária sobre a sua vida. Ele quer usar a sua vida para alcançar outras vidas, para edificar outras vidas. Sim, Ele quer. E como é que você sabe, Fabiana? Porque Ele te trouxe aqui nessa manhã para falar para você que Ele está com você, para te resgatar, para te levantar, para dizer que você pode escrever uma nova história e que Ele estará com você como coautor dessa história, ajudando você a escrever um capítulo extraordinário, capítulos extraordinários, que através deles muitas vidas serão alcançadas, a vida da sua família, a vida das pessoas que pela sua vida passarem, talvez pessoas que nunca mais você vai ver. O Senhor vai usar você para alcançar essas vidas e Ele te chama essa manhã, mas você precisa querer, você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa ser forte. Ah, mas eu sou fraca. Não tem problema. O forte que eu digo é persistente, perseverante, porque tem dia que a gente é perseverante, mas a gente não tem força nenhuma para fazer nada. A gente está cansado. Ah, o mundo, né, ele quer nos alfinetar a todo momento, mas quando a gente está na presença do Senhor, até o tamanho das feridas que as pessoas fazem na gente, somos nós que decidimos. Até o tanto de tempo que a gente vai ficar aí, ó, hibernado nessa cama, sofrendo porque alguém nos maltratou, alguém nos rejeitou, alguém nos traiu, alguém nos enganou, somos nós que decidimos.
E a frase de hoje é exatamente falando sobre isso. Ó. A maneira de você reagir às feridas da vida revelará o seu nível de transformação em Deus. Quanto mais você vai se transformando, quanto mais você vai subindo os níveis, né, na vida com Deus, as feridas que as pessoas fazem, não é que você não vai ferir. A pessoa que você amava, que você depositou sua confiança, traiu você. Como não vai ser ferido? Como você vai dizer que não vai sentir? Mas você não vai ficar ali anos e anos a fio sofrendo por aquilo. Talvez você chore um dia, 2 dias, 3 dias. Talvez você levante e aí tem um dia que você cai de novo e você levanta. É assim na presença de Deus. Não é que você não vai cair, mas Ele está com você em todos os momentos. Ele vai te ajudar a te levantar. É isso, essa é a diferença de caminhar com Cristo. Não é que você não vai sofrer, não é que as pessoas não vão te enganar, porque é pelas pessoas, foram elas que te traíram, não foi você. Ah, mas a culpa foi minha. Entrega para o Senhor Jesus. Entrega para o Senhor Jesus. Sabe por quê? E perdoa. A gente precisa perdoar para viver as bênçãos de Deus. O perdão abre as portas. O perdão é chave para abrir as portas do céu. Acredite nisso. O perdão é chave para abrir as portas do céu. O perdão é chave. E você está com esse poder nas mãos. Esse chaveiro aí, ó, está nas suas mãos, mas para você poder usar esse chaveiro, você precisa decidir o que quer usar. Perdão não é sentimento. Perdão não é você falar assim, o dia que eu senti eu perdoo. Não. Perdão é falar, Senhor, eu decido perdoar. Não vai ser só falando que vai perdoar, não. Às vezes, gente, aquela pessoa te traiu, te enganou, abusou de você, matou, roubou, destruiu por um tempo a sua vida. Eu vou dizer para você, não é de um dia para o outro. É um processo. Perdoar é um processo, mas o primeiro passo é você dizer, Senhor, eu decido perdoar, me ajuda. Porque eu não vejo como perdoar, Senhor. Mas se o Senhor pode, o Senhor me ajuda a perdoar. E Ele vai trabalhar todos os dias. Você continua perseverante, você continua sentando, estando na presença dEle todos os dias. Você tem um momento com Deus todos os dias. Vou dizer uma coisa para você. Quando o Senhor é prioridade na sua vida, tudo à sua volta muda. E como o Senhor é prioridade, quando você tem um tempo com Deus todos os dias e você não negocia esse tempo por nada. Amanhã eu vou sair mais cedo. Levanta um pouco mais cedo para falar com o Senhor. E todos os dias. Mas é isso. Não, o seu tempo com Deus é inegociável. É inegociável. É algo inegociável. Tipo comer, dormir, tomar banho. E olha que às vezes a gente passa um dia sem comer. A gente passa um dia sem dormir. A gente passa sem tomar banho. Não importa, dependendo das circunstâncias da vida, tantas situações que acontecem. Mas com Deus nem assim. É todos os dias na presença. Todos os dias buscando o nosso Deus. Se aqui alguma palavra está tocando o seu coração, vai lembrando de outras pessoas. Vai encaminhando para elas. Porque tem gente precisando saber que o Senhor está com ela. Que ela não está sozinha. Essa história de que o mundo falar que ela é sozinha, que nada dá certo. Não. O Senhor está com ela, está com você. Primeira coisa, a gente tem que largar o vitimismo de lado e assumir o nosso protagonismo na nossa vida. Quando eu descobri essa verdade, foi difícil para mim, porque eu queria que Deus fizesse as coisas por mim. Eu achava que Deus tinha que fazer as coisas por mim. Era muito mais fácil, né? Entregar nas mãos do Senhor a responsabilidade, como muitas pessoas ainda fazem. Entreguei na mão de Deus e cruzo os braços. Não vai acontecer, gente. Eu entreguei na mão de Deus, o Senhor vai fazer a parte dele, mas a sua, ninguém pode deixar de fazer. Eu entreguei na mão de Deus a vontade de perdoar. Não. Se você não buscar todos os dias, se você não buscar fortalecer, se você não buscar colocar em prática essa busca por esse perdão, ele não vai chegar. E você não vai poder girar essa chave para que as portas do céu se abram e as bênçãos sejam derramadas sobre você. O céu está aberto sobre você, mas tem uma travinha, que é você quem gira, mas você só gira quando você decide perdoar, quando você decide servir, quando você decide ser grato, quando você decide ser persistente, perseverante, independente das circunstâncias. Faça dia, faça sol, nós estamos aqui no Café na Presença. E o meu momento com Deus não é esse momento só aqui não. Eu levanto 2h45 da manhã, 2h50 da manhã, mais tardar 3 horas, e aí eu busco a presença do Senhor. Quando eu estou muito cansada, eu desperto porque eu participo de uma oração chamada Oração da Madrugada, do Ministério Global Fire, uma oração de guerra, onde eu intercedo por todos vocês, todos os dias.
Talvez você pode pensar, Fabiana, você nem me conhece, nem sabia que eu ia chegar aqui, como que você intercedeu por mim? Eu não conheço, mas o Senhor conhece. E eu digo para ele, Pai, eu intercedo por todos aqueles que vão passar pelo Café na Presença, aqueles que já passam todos os dias. Senhor, eu intercedo por eles e o Senhor sabe que eles é você que eu estou falando. Eu intercedo todos os dias e eu estou orando pela minha família, pelos meus familiares. Você pensa que a gente tem a conversão de todos? Não. A gente busca, mas isso não vai fazer nos desistir, muito pelo contrário, isso nos dá força. Tem dia que a gente pensa assim, nossa, eu vou ficar aqui nas 3 horas da madrugada orando. O inimigo, ele trabalha assim, tá? Orando por tal, né, por tal pessoa e ela não quer nada com nada. Não importa, é por você. É o seu orar, o seu interceder que vai fazer o Senhor fazer um mover na vida dessa pessoa, se você crer. Porque o Senhor vai mudar. Ele vai transformar a vida dos seus por causa de você, por amar você, por graça a você, porque você é persistente, porque você é perseverante, porque você decidiu seguir com Ele, porque você decidiu perdoar, porque você decidiu ser grato, você decidiu servir. Sim, parece uma vida chata, né? Ai, a vida com Deus não pode fazer nada. Ai, crente não faz nada. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Crente é quem crê, é quem acredita. Você precisa ser crente em você mesmo, acreditar em você. E você precisa ser crente em relação ao Senhor Jesus, acreditar nele. Se ser crente é acreditar, se você acredita em Deus, eu preciso dizer pra você que você também é crente. Então para de ficar falando aquelas coisas que o mundo fala lá fora. A vida com Deus não é chata. A vida com Deus, a gente tem, sim, a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo lapidado. Na minha vida hoje tem muitas coisas, faz 4 anos que eu estou nessa busca pela proximidade, pela presença do Senhor todos os dias, né? Não que antes eu não tinha, eu não falava com Deus, mas eu não dava tempo nem dele responder. Eu nem dava tempo dele me dar direcionamento. Eu falava, Senhor, me ajuda. Ai, pai, eu vou para a direita ou para a esquerda? E já decidia que eu ia para tal lugar. Então, fazendo as coisas pelos meus braços, né? E talvez seja isso que está acontecendo na sua vida. Você até fala com Deus, mas não com profundidade, com intimidade, acreditando que Ele vai fazer um mover e dando o tempo necessário. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Se não aconteceu ainda, você falou com Deus, tá orando, tá clamando e não aconteceu, é porque não é o momento ainda. Tá doendo? Clama mais. Tá entrando em guerra? Clama mais. Eu vou dizer uma coisa pra você. Olha, a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo no caminhar com Cristo, a gente vai aprendendo a usar várias ferramentas que a gente tem para fortalecer o nosso espírito, para poder nos mantermos fortes na presença do Senhor, com muita fé, porque a alma não se enfraquece, a alma quer as coisas do mundo, ela quer que você vai dormir até mais tarde, imagina, vai acordar cedo para poder falar com Deus. Com Deus você fala a qualquer hora. Sim, você fala a qualquer hora, mas você precisa ter um momento para falar com Deus. Porque quando você tem, você está falando para Ele, Pai, o Senhor é prioridade na minha vida. Esse momento é só seu. É na hora que você senta lá, fecha a sua porta. A palavra diz que quando você for orar, você precisa fechar a porta. Porque não é para os hipócritas, para as pessoas ouvirem. Quando for uma oração de guerra, você pode guerrear mesmo e falar nas alturas e bater o pé e tudo mais. Mas quando você estiver orando, adorando, se entregando, se derramando a Deus, é só você e Ele. Nós estamos aqui nessa manhã, nesse café, né, aqui coletivo, e o Senhor está na minha mesa, Ele está na sua mesa, mas eu vou dizer tchau para você. É nessa hora que você vai se derramar, que você vai se entregar. Não pense que eu fechei aqui, o Senhor foi embora, às vezes eu fechei aqui, você sai. Ele deve ficar lá olhando, assim, esperando. Filho, pensando, né, eu estou aqui, eu poderia ouvi-lo, estou com meus ouvidos inclinados para ouvi-lo, para ouvi-la, e ela foi trabalhar. Mas eu estou atrasada. Então vamos levantar um pouquinho mais cedo. Vamos falar um pouquinho. Parece difícil. Tem dia que a gente tem muito sono. Ontem foi um dia que eu estava com muito sono. Mas foi um dia que o Espírito Santo, assim como todos, mas tem dia que é fogo puro. Então eu quero dizer para você, é isso que Ele quer fazer você vivenciar. Essas experiências na presença dEle. Quando Ele te convida. E aí por você ser perseverante, por você ser persistente, Ele vai alcançar os seus. Ele vai alcançar os seus. Você é uma ovelha escolhida do Senhor. Ele escolheu você. Entre todo o rebanho, ou seja, toda a sua família, Ele escolheu você. Para que Ele pudesse transformar a sua vida e, através da sua vida, transformar a vida dos seus. Alcançar todos os outros. Porque tem muita gente que só vai olhar a tua vida, não vai ler Bíblia, não vai ler a palavra, não vai vir para o devocional, mas vai ficar de olho na sua vida.
A sua vida mudou? Transformou? Você tem transformado? A sua família está sendo restaurada? Ah, você está vivendo tribulação, mas está numa paz plena que só o Senhor pode te dar? Ah, nossa, você não é mais aquela pessoa que briga à toa, aquela pessoa que fala sem medir as palavras. Você agora tem mel nas suas palavras. Nossa, seu casamento foi restaurado, você está num bom emprego. Nossa, lá no seu trabalho, mesmo permanecendo no mesmo trabalho que você nem gostava, agora você está florescendo naquele lugar. Sim, você aprendeu que você precisa florescer onde o Senhor te plantar. E você está aprendendo cada dia mais. É claro que as pessoas vão querer isso para a vida delas. É claro, com certeza. E aí você vai dizer, não sou eu, não é os meus braços, é o meu Deus quem está fazendo, que também é o seu Deus. Experimenta. E essa pessoa vai ficar meio receosa. Mas depois ela vai ver e vai querer experimentar esse Deus. E sabe quem vai ganhar os créditos? Você. Porque foi através da sua vida, você se entregou. E você, através da sua vida, o Senhor alcançou aquela alma. Aquelas almas, em nome de Jesus. Então vem para viver com Cristo. Eu vou dizer para você essa história, esse papo que o mundo conta aí, ó, que viver com Deus é chato. E não pode vestir isso, não pode ir em tal lugar, não pode fazer aquilo, não pode comer aquilo outro, não pode falar aquilo outro. É o Senhor quem molda você. Nada é imposto. Se você está vivendo condicionado, sendo imposto por alguém, por alguma liderança, começa a entregar nas mãos de Jesus. Porque só Jesus pode impor para você o que precisa ser feito. E Ele não faz. Ele não faz assim. Ele faz você enxergar que aquilo é o melhor para você. Sabe quando você fala para a criança assim, ao invés de você falar para ela assim, ó, ah, você tem que comer brócolis. Você fala para ela, o brócolis, ele é bom, ele vai fortalecer os soldadinhos do seu corpo, ele vai deixar eles fortes, vai crescer seu cabelo, vai crescer as suas unhas, a sua pele, você vai ser forte para vencer, nossa, para correr na escola, para jogar bola, para brincar com as suas amigas, você vai ser muito forte, você vai ser a mais forte. A criança quer o quê? Comer brócolis. Tem umas que não, assim como nós. Mesmo sabendo que é na presença do Senhor que você vai ser forte para vencer todas as batalhas, às vezes a gente ainda resiste. Mas a mãe não desiste. Ou seja, vamos continuar persistindo. E aí a criança aceita. É assim que Deus faz. Ele faz você ver quais são os benefícios de viver na presença dele. Qual é a graça, qual é o seu poder, né, de viver na presença dele. É isso que ele faz. E aí, o que acontece? O Senhor te faz viver o extraordinário. Deixa eu só acender a luz aqui, que deu uma apagadinha. Pronto. Então, o Senhor te faz você viver esse extraordinário de Deus, viver esse maravilhoso, mas Ele faz você tomar consciência. E naturalmente, você vai começando a não querer estar em lugares que você estava, a não querer não falar mais. Vai ser tão natural que você vai falar, nossa gente, mas eu não falei não palavrão esses dias. Nossa gente, mas é isso. Porque Deus faz o sobrenatural dele de forma natural, não é imposta, não é te fazendo engolir. O Senhor não faz engolir. O Senhor não tem aquela frase, vai ter que me engolir. Não tem. Ele poderia fazer isso, mas ele não criou robôs. Ele não criou robôs. Ele nos ama tanto que ele nos deu o livre-arbítrio. Nós decidimos o que nós queremos fazer. Mas se você decide na presença do Senhor, eu vou dizer para você que você vai viver o extraordinário. Você vai viver tudo que é maravilhoso, tudo que é poderoso. Decida pela presença do Senhor. E para que você não erre, Espírito Santo, meu amigo, passa o dia comigo, me direciona, reprograma minha rota, me direciona quais os caminhos que eu devo seguir. Não me deixe me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não me deixe me abalar com as circunstâncias. Eu quero continuar andando sobre as águas. Diferente de Pedro, apesar que Pedro foi o único além de Jesus que andou sobre as águas. Por quê? Porque ele acreditou. E ele só começou a afundar quando ele começou a olhar as circunstâncias. Então que a gente possa falar, Senhor, não me deixe olhar as circunstâncias. Eu quero continuar andando sobre as águas. Sobre as águas da minha vida. Eu quero ser protagonista da minha vida, o autor da minha história. Sim, é o autor da sua história, é você. Para de deixar o mundo escrever a sua história. Para de deixar o mundo dizer quem você é. Você não é nada daquilo que o mundo está falando que você é. Você é o que Deus te fez, te criou para ser. Filho e filha amada de Deus, em nome de Jesus. A palavra de hoje é superação. Só em Cristo Jesus você vai superar verdadeiramente. Você sabia que as feridas da alma, elas só podem ser curadas através de Jesus?
As feridas da alma só são curadas através da presença de Jesus, do caminhar com Jesus, do deixar Jesus agir, o médico dos médicos. Ele vai curar suas feridas da alma. O mundo pode curar por tempo. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o que aconteceu, né? Ah, tô curada. Daqui um tempo, ó o ciclo vicioso, daqui um tempo você tá passando por aquilo de novo. Daqui um tempo, ó você no deserto de novo. Daquela circunstância, você vai passar por desertos na sua vida, vários, mas que nunca seja o mesmo. Porque quando você está em Cristo Jesus, você vai aprender toda a lição naquele deserto, para que você não volte lá mais. Você não precisa voltar lá mais. Não precisa. Vai ter outros desertos? Vão ter outros desertos, mas não aquele mesmo. Então, se você está num ciclo vicioso, Jesus te convida a sair desse lugar. Ele te convida a superar, a curar verdadeiramente essas feridas. Talvez você tenha buscado, está buscando no mundo a cura dessas feridas, mas só quem pode curar essas feridas é Jesus. Eu posso dizer para você. Você vai rodar o mundo por experiência própria. Vai rodar o mundo. Você vai fazer coisas que talvez você não imagine, né? Você vai fazer até... Eu posso dizer para você, um testemunho aqui. A minha vida, minha adolescência toda foi pautada na depressão, na vontade de morrer, pensamentos de suicida e tudo mais. Por quê? Porque eu não aceitava quem eu era. Eu aceitava, eu era a obesa, a fora da caixa, a fora da curva. E na minha época, não tinha roupa, né, que servia tanto para obeso. Tem muita gente que deve ter passado por essa circunstância. Hoje, a indústria faz uma calça 36, ela vai até os 56, sei lá quantos números mais, a mesma calça. Cada um tem o seu corpo, entendeu? Mas na minha época, não. Na minha época, não. Então, eu era muito depressiva. Eu achava que todos os problemas da minha vida eram por causa daquilo. Todos os problemas da minha vida eram por causa daquilo. Tudo girava ali. E a vida foi indo assim. E aí eu vivia num ciclo vicioso, porque eu não aprendia. Hoje, sou um pouquinho sobrepeso? Estou. Mas hoje não tem o impacto que tinha, como antes. Não tem. Hoje eu sei o que eu preciso fazer. E eu estou buscando, eu estou fazendo, mas isso não condiciona mais a minha vida, não direciona mais a minha vida. Mas eu vou dizer pra você, lá atrás, cheguei num ponto de fazer uma cirurgia bariátrica, não que eu seja contra, tá, gente? Mas eu paguei essa cirurgia. E por quê? Porque o meu psicológico era muito mais obeso, porque hoje, com tantas pessoas que eu converso, eu não teria, e mesmo médicos, eu não tinha condições de fazer uma bariátrica. Hoje uma pessoa na condição que eu estava não faz, a medicina não faz, as leis não permitem e tudo mais. Mas eu paguei naquela época. Ficaram as cicatrizes? Ficaram. A cicatriz é horrorosa? É. Mas toda vez que eu olho para ela, eu lembro de tudo que eu passei. Eu lembro até na onde eu cheguei, porque eu estava remando, eu estava nadando com meus próprios braços. Então eu olho para aquela cicatriz, ainda que eu conserte ela, tenho vontade de dar uma consertada porque ela é bem feia, porque na minha época eu ainda cortava, tá? Mas eu vou dizer pra você, aquela época, quando eu olho pra ela, pra essa cicatriz, eu falo, Senhor, obrigada, da onde o Senhor me tirou. Porque o Senhor me tirou desse lugar, aonde eu cheguei a me mutilar. Não estou dizendo que eu sou contra quem faz isso, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que cada um, por Cristo Jesus, você vai ser pautado e direcionado a fazer. Mas eu não podia estar condicionada, mas eu era condicionada. Era aquilo que conduzia a minha vida. Bom dia, Esté, seja bem-vinda. É assim, ó. Era isso que condicionava a minha vida. Era isso que direcionava meus passos. E eu fiquei muito tempo sem viver a minha vida. Perdi muitos anos da minha vida. Eu digo que perdi mesmo. Porque não vivia. Era isso. Entendeu? E só quando eu busquei a Cristo Jesus. E pensa que faz pouco tempo, faz muito tempo isso? Não. Há 40 anos. Quando eu cheguei aos 40 anos, aliás, eu comecei a buscar em Jesus. Porque já não tinha mais aonde buscar. Não tinha mais onde buscar. Eu passei a adolescência sofrendo, aí passava a idade adulta e ia envelhecer daquela forma. Não, eu não aceitava mais. Então eu comecei a buscar em Deus uma saída. E Ele está, sim, curando as feridas. Hoje já não dói como doía. Hoje eu já não sou condicionada por isso. Ainda sei, hoje eu quero sim eliminar peso. Hoje eu quero, né, chegar, né, não voltei a engordar como tudo que eu emagreci, porque eu emagreci 45 quilos. Mas 10 quilos aí, eu cheguei a pesar, estou pesando novamente. Mas eu vou eliminar esses 10 quilos, mas eles não me condicionam mais. Eles não me direcionam mais. Eles não conduzem a minha vida mais. Eu sou a protagonista da minha história. Eu estou escrevendo uma nova história. E através de tudo isso que eu passei, hoje eu dou honra e glória a Deus. Porque hoje eu posso ajudar outras pessoas que estão na mesma condição.
E eis-me aqui, foi o que eu falei para Deus, em nome de Jesus. Amém? E a gente vai ler agora, a palavra de hoje é Gênesis 45, essa história maravilhosa, gente, de José. A gente está vendo esse José, que tanto nos ensina, né? E José vai hoje contar para os seus irmãos que ele é José. É tão emocionante, gente, eu leio, eu mesmo choro, eu não sei vocês, mas é muito emocionante quando ele conta, né? Para os irmãos, ele se revela que ele é José. E ainda assim, tem uma chave aqui. Ele se revela que ele é José e ele perdoa os irmãos. Será que você teria condições de perdoar quem vendeu você como escravo? José perdoou. Sabe por quê? Porque ele estava na presença. Ele nunca se afastou da presença. E o Senhor fez ele entender que tudo aquilo que ele passou, os irmãos dele foram ferramentas também. Mas tudo aquilo que ele passou era para que ele pudesse agora estar salvando toda a nação. Tá? Então talvez tudo que você está passando é para salvar muitas almas amanhã, eu tenho certeza disso. Se você tomar posse dessa verdade, o Senhor vai fazer o extraordinário na sua vida. Assim como ele fez em José. Ele vai criar um cargo que nem existe, mas para que você esteja, o cargo de governador, não importa na onde, desde que você primeiramente governe a sua vida em nome de Jesus. E José, mesmo na escravidão, ele governava a vida dele. Ninguém fez ele se render, fez ele se curvar diante daqueles deuses. Ninguém. E você, está se curvando diante dos deuses do mundo? Os deuses da moda? Os deuses das redes sociais? Os deuses não importa do grupinho que você faz parte? Não. A gente só se curva a um único Deus, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Amém? Aqui hoje, Gênesis 45, pega sua Bíblia para você me acompanhar. José se revela a seus irmãos e diz assim: diante do apelo do irmão, José não pôde se conter, e na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: fazei sair todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios os ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiam pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa de meu pai e informar-lhe: assim fala teu filho José. Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gósen e estarão em minha companhia, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teu gado, bem como tudo que te pertence. Eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vedes com vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê, que é minha boca que vos anuncia. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para essas terras. Então, ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos, e abraçando-os expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele. O convite do faraó. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo de Canaã logo chegou ao palácio do faraó, e tanto o faraó quanto seus conselheiros viram tal ocorrência com bons olhos. Assim, ofereceu o faraó a José: dize a teus irmãos, fazei assim, carregai os vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito e comereis da fartura da terra. Quanto a ti,
Dai-lhes esta ordem, fazei como vos digo, levai da terra do Egito carruagens para que tragam os vossos filhos pequenos e vossas mulheres, tomai vosso pai e vinde todos. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes para trás, porque será vosso o que há de melhor na terra do Egito. Os irmãos de José voltam a Canaã. Como disse o rei, assim agiram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens de acordo com as instruções do faraó e lhes deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa para uso em grandes festas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas de gala. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais, pão e víveres para a viagem de seu pai. Depois despediu seus irmãos, que partiram não antes de lhes advertissem: não contendais uns com os outros pelo caminho. Eles subiram das regiões do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Então eles lhe anunciaram: José ainda vive, é ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. No entanto, quando repetiram toda a história e as palavras de José formalmente, lhes rogara que transmitissem, e quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então se reanimou o espírito de seu pai Jacó. O Israel exclamou: basta, José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Gente, deixa eu só arrumar aqui. Tá? Bom, o que acontece aqui, gente? Eu falo que é emocionante essa história. Por quê? Porque a gente está vendo que, olha a história de José, tudo que ele passou. E quando ele vê esses irmãos, ele já os perdoou, porque o Senhor foi trabalhando no coração dele. O Senhor foi fazendo, nele tudo aquilo que o Senhor queria fazer. O Senhor foi fazendo o extraordinário na vida de José. O Senhor foi fazendo o novo na vida de José. E Ele quer fazer na sua vida também. Você também é um José de Deus. E Ele te convida essa manhã a viver esse extraordinário, esse novo, tudo que é maravilhoso. Então viva, faça como José, perdoe quem te magoou, porque muitas vezes pode ter sido ferramenta do Senhor para fazer você chegar aonde você tinha que chegar, que é a ser governador e a cumprir o propósito que o Senhor tem na sua vida, que é simplesmente salvar muitas almas. Então que você diga sim, fica com essa história de José, reflita, porque José, ele perdoou seus irmãos e ainda ele adverte que não é para eles brigar uns com os outros, e para eles não ficar com medo, porque ele não vai fazer nada, ele já entendeu que foi Deus que mandou ele na frente no Egito. Então eu vou dizer uma coisa para você aqui: se você está orando, se você está na presença de Deus nessa manhã, agradeça, porque Ele está te mandando à frente, para que amanhã você possa salvar a vida dos seus, em nome de Jesus. Amém? Que a presença do Senhor permaneça com você hoje. Feche seus olhos e vamos orar para agradecer essa nova manhã, esse novo amanhecer. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por esse novo dia, obrigada pela vida, obrigada por tudo de bom e maravilhoso, por todas as bênçãos, as palavras, todos os ensinamentos que o Senhor nos entregou nessa manhã. Que não sejam palavras lançadas ao vento, ao léu, Pai, mas sim, Pai, sementes lançadas ao nosso coração. Ah, Pai, que elas germinem, que elas brotem, dê bons frutos. Nós possamos refletir e colocar em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, que possamos passar o dia na sua presença, hoje e sempre. Amém. E o Senhor te convida a estar aqui amanhã, de novo, para abastecer a sua fé, a ser perseverante, a ser persistente. Se até hoje tudo que você fez, você não deu sequência, mas o seu caminhar com Jesus, você vai ser perseverante, vai ser persistente. E Ele te convida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Boa tarde, um bom dia para você. Hoje eu tô dando até boa tarde. Um bom dia para você, gente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite na presença do Senhor, O Senhor está com você em todos os momentos. E amanhã a gente se vê novamente aqui, na presença do Senhor, na presença da palavra, do nosso café, na sua presença e na presença daqueles que você vai convidar para estar conosco aqui. Amém? E lembre-se, é a única hora que você pode ser mimado e mimada e contar tudo pro teu pai. Porque Ele está aí na sua mesa e está com os ouvidos inclinados para ouvir a sua voz. Abra seu coração para Ele agora, em nome de Jesus. Diga sim, porque Ele está com você. Amém? Um bom dia para você e até amanhã. Um dia abençoado.